Já está na linha com a gente o Thiago Bronzato, o diretor da sucursal de Brasília do Globo, nosso colaborador aqui, costumeiro do Viva Voz. Boa noite para você, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Nadédia. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Boa noite, Bronzato. Bronzato, a gente teve hoje essa declaração do Lula, né, numa entrevista a respeito da operação que aconteceu no Rio de Janeiro, num tom que ele não tinha usado até aqui. Ele tinha evitado falar do assunto quando havia perspectiva de que ele falasse, na posse do Guilherme Boulos na semana passada, depois fez uma postagem num tom bastante neutro, e desde então o assunto estava circunscrito ali ao Ministério da Justiça, quando de repente o presidente resolveu falar, chamou de matança a operação, e pediu uma investigação e pediu que os peritos da Polícia Federal atuem para entender o que houve. O que pautou essa guinada num tema que estava sendo tratado com tanto cuidado por parte do Palácio? Pois é, Vera. A gente vinha ali vendo um certo cuidado ali, ministros do entorno do presidente tentando tutelar uma fala do presidente, né? Até semana passada tinha uma previsão do presidente fazer a sua primeira manifestação pública no Palácio do Planalto, mas ele acabou desistindo, né, recuando, e depois ele se manifestou pelas redes sociais, que foi uma postagem mais controlada ali, né? Mas o presidente também tem sido muito pressionado ali pelos movimentos de esquerda, sobretudo por integrantes do partido, a dar mais declarações desse tema, né? O problema é que quando ele fala sobre um tema no qual o governo patina, ele expõe uma das maiores fraturas do governo, que é a dificuldade de lidar com o tema de segurança pública, que não é um tema fácil ali e que o governo tem lidado, né? Não é de hoje que o governo vem enfrentando essa dificuldade nesse tema de segurança pública, né? E quando o presidente classifica como matança e faz essa fala desastrosa, ele acaba também descolando o seu discurso da percepção majoritária da população, que diariamente é assolada por roubo de celulares, seguidos aí sim de matanças, né? E você oferece também, quando o presidente fala isso de uma forma desordenada, ele oferece munição para a oposição, que parecia estar de férias desde quando o deputado Eduardo Bolsonaro resolveu fazer aquelas atrapalhadas nos Estados Unidos, né? Então, realmente, os ministros com quem eu falei aqui nos bastidores do governo classificaram essa fala do presidente como um tiro na agenda, no tiro no pé da agenda positiva, né? Porque atrapalha todo o esforço que o Planalto vinha fazendo para destacar o empenho do presidente, endurecer o combate às facções criminosas, em destacar os números, em falar que o governo vem participando de megas operações, que vem dando ajuda ao Estado, né? E tão logo o presidente ele fez essa fala desastrosa, a equipe presidencial já correu para as redes sociais para fazer uma postagem remediando toda a polêmica, né? E dizendo que o governo está atuando para quebrar a espinha dorsal do tráfico de drogas e do crime organizado. O Bronzato, e tem uma disputa por protagonismo também no Congresso, né, com o governo e a oposição patrocinando aí projetos diferentes. Hoje o governo teve algumas vitórias, né? Conseguiu a presidência da CPI, do crime organizado, e conseguiu também adiar, pelo menos até amanhã, uma primeira votação a respeito daquele projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O que a gente pode esperar dos próximos dias e a reação da oposição também? Essa fala desastrosa do presidente, ela ocorreu justamente após o governo colher algumas vitórias no Congresso, né? A primeira delas, como você falou, foi um envio ali do projeto antifacção. Tem pontos importantíssimos ali para endurecer o combate às organizações criminosas. A segunda vitória que o governo colheu hoje foi na própria CPI, né? Diferentemente da CPI do INSS, que foi toda dominada pela oposição, o governo conseguiu se articular melhor e trouxe ali um suspiro de alívio para o Planalto quando conseguiu emplacar a presidência da comissão, que ficou sob o comando do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, né? Isso garante, por enquanto, um certo alívio ali no trabalho das comissões e também para o Planalto, né, que poderia ser encurralado por um desgaste político se a oposição conseguisse dominar a CPI. E foi uma disputa apertadíssima, viu, Carol? Foram 6 votos contra 5, e o senador Hamilton Mourão, que
foi vice-presidente durante o governo Bolsonaro, acabou ficando com a vice-presidência da comissão. Então, o governo tinha conseguido essa vitória, mas tudo foi por água abaixo depois dessa fala desastrosa do presidente. E, Bronzato, o governo estava vivendo finalmente um momento de imagem mais positiva, depois que a situação com Donald Trump foi melhorando, teve a aprovação da reforma do IR na Câmara, a gente vinha falando daquele bom momento do governo Lula, que de repente está debaixo de uma avalanche dessa questão da segurança. Pois é, assim, o episódio ele revela um paradoxo do governo, né? Ao mesmo tempo que ele tenta assumir um protagonismo na agenda positiva e se colocar também como cabeça no enfrentamento do crime organizado, com o PL da antifacção, a PEC da segurança pública, né? O presidente parece ficar numa posição desconfortável, assim, em reconhecer que o Rio de Janeiro vive num estado de guerra deflagrada contra o crime organizado, né? E do ponto de vista político, essa fala do presidente se revelou um estrago completo ali na imagem que o presidente vinha construindo, né? Porque primeiro ele faz a oposição ressurgir das cinzas e capitalizar em cima dessa declaração, e segundo, ele coloca sob risco uma agenda positiva que ele vinha construindo, neutralizando todos os efeitos dos esforços que o governo vinha fazendo para colher esses dividendos políticos dessa negociação do tarifaço, do envio da agenda antifacção e mesmo do controle da CPI do crime organizado, que representou um alívio para o governo. É isso, Tiago Bronzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília, contribuindo aqui com a gente para aclarar um pouco a política do Brasil. Obrigada por hoje, Tiago. Até quinta-feira. Obrigado, Vera. Obrigado, Nadege. Obrigado, Carol. Obrigado aos ouvintes. Obrigada. Valeu, Bronzato.